E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Olha, para quem acompanha o setor de fundos imobiliários de perto, os últimos números que o Guardian Real Estate, o famoso GARE 11, soltou estão desenhando um cenário, no mínimo, fascinante. Nosso objetivo hoje é fazer o que a gente faz de melhor, dissecar de forma bem imparcial e grudada nos dados como esse fundo está crescendo num ritmo sem precedentes. Tem um marco histórico muito recente que simplesmente virou a cabeça do mercado. E entender as engrenagens por trás dessa expansão é absolutamente crucial para quem quer analisar investimentos com profundidade. A gente vai destrinchar a liquidez deles, a estratégia bem amarrada do portfólio físico e, claro, olhar para o futuro e entender o guidance para o ano que vem. A nossa pauta de hoje é super direta. 1. O marco de 500 mil investidores. 2. A liquidez e o crescimento relativo do fundo. 3. A estratégia por trás do portfólio físico. E 4. As perspectivas e o guidance de rendimentos para 2026. Ponto número 1. O marco de 500 mil e o que está por trás desse aumento gigante na base de investidores. Olha o peso desse número absoluto, 511.604. O fundo não só bateu na porta do cobiçado 500 mil de cotistas, como fechou o mês de maio de 2026 lá dentro, com folga. Para dar uma dimensão real da coisa, isso pega o fundo e joga direto para a quinta posição de todo o IFIX em número de investidores. E o detalhe é que, se a gente filtrar só os fundos de tijolo, aqueles focados em imóveis de verdade, o GARE 11 já assume a terceira posição geral. Fica atrás só de gigantes antiquíssimos. É um salto estatístico que a gente precisa investigar de onde vem. E assim, não é só o número total que impressiona, mas a velocidade absurda da captação. O fundo está trazendo, em média, mais de 12.900 novos cotistas todo santo mês. Isso supera o ritmo de gigantes incontestáveis do mercado atual. A gente está falando de um fundo de tijolo crescendo bem mais rápido do que nomes pesadíssimos, tipo um MXRF11 ou um XPML11. Essa aceleração mensal é, sem dúvida, o pulo do gato para entender para onde o capital do investidor imobiliário está indo hoje. Agora, projetando essa taxa para os próximos meses, se eles mantiverem esse pé no acelerador, a gestão estima que até novembro de 2026 a base passe de 601 mil cotistas. O impacto disso? Bom, na prática significa simplesmente ultrapassar o HGLG11 e virar o segundo maior fundo de tijolo de todo o mercado. É uma reviravolta gigantesca na hierarquia do setor rolando em questão de meses. Parte 2. Liquidez e crescimento relativo. Ou seja, entendendo a velocidade com que o mercado negocia tudo isso. Mas antes de avançar, a gente precisa alinhar um conceito muito importante, o giro de PL. O que é isso? É basicamente a relação entre o quanto de dinheiro troca de mão todo dia e o tamanho total do fundo. Por que todo mundo deveria se importar com isso? Porque é a prova de fogo de que é fácil entrar e sair. Uma liquidez alta significa que dá para girar posições robustas de dinheiro sem dar aquele solavanco, sem despencar ou estourar o preço da cota. É a garantia de que a porta gira perfeitamente para todo mundo. E aí vem o dado que chega a ser surpreendente. Se a gente pegar um grupo bem fechado de 57 fundos imobiliários, só elite, com patrimônio acima de R$ 1 bilhão, o GARE 11 lidera de lavada. Eles giram diariamente 2,6 vezes a média dessa turma toda. Ou seja, o mercado não está só comprando a cota e esquecendo na gaveta. O pessoal está negociando ativamente e num volume que dá uma liquidez muito, mas muito fora da curva frente aos grandes pares da bolsa. O que nos leva ao ponto 3, a estratégia do portfólio físico, a fundação que aguenta esse crescimento todo. Porque por trás do financeiro tem que ter muito tijolo para aguentar. Do lado do dinheiro, o patrimônio líquido é bem parrudo, uns 2,73 bilhões de reais. Mas é do lado físico que a estratégia deles brilha. São 33 imóveis, somando impressionantes 463 mil metros quadrados de área bruta locável. Dá para imaginar o tamanho disso? E um detalhe que muda tudo. Isso não está num cantinho só do país. Eles estão espalhados por 15 estados brasileiros. É uma presença geográfica gigante que espalha o risco e aproveita várias dinâmicas da nossa economia. E aí a gente chega no indicador mais invejado por 10 entre 10 gestores, o zero. A vacância do fundo é 0%. Olha, manter 33 galpões e prédios gigantes em 15 estados, sem um único cantinho vazio é praticamente achar um unicórnio no meio da rua. Vacância física e financeira no zero é o mundo perfeito. Não tem um centavo de receita se perdendo por falta de inquilino. Mas cá entre nós, como se sustenta uma operação inteira sem vacância? A resposta está nos pilares do contrato. Primeiro, eles têm 100% de adimplência, zero atraso. Muito disso é porque 94% dos contratos deles são atípicos, e para quem entende da área, contrato atípico quer dizer multa de rescisão gigantesca, o que prende e protege muito a locação.
Para melhorar, o prazo médio desses aluguéis, o ALT, passa dos 10 anos de duração. E quem está pagando o boleto no fim do mês? Sobra o chip, só as gigantes de crédito AAA. Carrefour, Mercado Livre, Grupo Mateus, GPA. É um colete à prova de balas muito bem costurado. E finalmente, vamos ao ponto 4. Guidance e perspectivas para 2026. As nossas projeções financeiras. Para arrumar o terreno para 2026, a gestão executou meio que uma lição de casa em 3 etapas super claras. A etapa 1 foi uma reciclagem inteligente de portfólio, gerando alguns ativos para colocar valor no bolso. A 2 foi pisar no freio da alavancagem, diminuindo as dívidas do fundo. E a etapa 3 foi dar aquela bela reorganizada na estrutura de capital. Esses 3 passos foram essenciais para deixar a casa limpa e garantir estabilidade daqui para frente. E o resultado final desse dever de casa bate direto no rendimento esperado. O guidance oficial mantido pela gestão para 2026 projeta uma distribuição de dividendos entre 8,3 centavos e 9 centavos por cota ao mês. É exatamente essa faixa de distribuição, toda calçada em contratos longos e zero calote, que dá aquela paz de espírito da previsibilidade. E convenhamos, é isso que explica boa parte do porquê o fundo está atraindo gente numa velocidade tão frenética. Então, para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão provocativa. A gente acabou de ver números de captação atropelando líderes históricos, a liquidez reinando no meio do clube do bilhão e um portfólio de imóveis operando no limite máximo da perfeição, sem nada vazio. Se esse ritmo continuar acelerado desse jeito, os próximos meses vão além de só crescer o GRE11. A gente pode estar vendo ao vivo uma reconfiguração permanente de quem manda na lista de gigantes do mercado imobiliário brasileiro. Acompanhar se eles vão entregar tudo isso no ano que vem vai ser uma baita aula. Pessoal, excelentes estudos para todo mundo e até a nossa próxima análise.